Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo. Estamos fazendo autoanálise na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e estamos tratando das 10 pragas enviadas por Deus ao Egito. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a praga das trevas, 3 dias de intensas trevas sobre todo o Egito, fora a terra de Gósen, onde havia luz. E a mesma palavra hebraica para trevas em relação às pragas era a mesma utilizada no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus diz que havia trevas sobre o abismo. Então era algo extremamente tenebroso. E mesmo assim, Faraó endureceu seu coração, não permitindo Israel sair. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando a última praga, a morte dos primogênitos. Eu vos convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 11, versículo 4 ao 10, onde estaremos analisando a mensagem de Deus, a última mensagem de Deus, enviada ao tirano, através de Moisés e de Arão. E isso leva Faraó, mais uma vez, a endurecer o seu coração obstinado. E Deus, então, leva Moisés a preparar os israelitas para a Páscoa, para a preparação exatamente para o êxodo. Nós estaremos tratando aqui de pequenos detalhes em cada conteúdo para que não se torne muito extenso. Por isso estaremos tratando aqui sobre a preparação, a proteção, o pânico, os presentes, a partida, o tempo que levaram, a festa da Páscoa, aquela nuvem de fogo que Deus mandou para iluminar a todos. Todos eles falaremos em cada detalhe. Pois bem, nós temos, portanto, a morte dos primogênitos. Êxodo 11, versículo 1, versículo 4 ao 10, quando o Senhor diz a Moisés que essa praga resultará na libertação definitiva de Israel do Egito. O texto sagrado diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo egípcio. E disse, pois, Moisés ao Faraó: Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem
ou animal. Você já imaginou Deus controlando a própria natureza dos felinos para proteção dos israelitas e para o seu êxito em total segurança? Pois bem, então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Isso é uma lição para o Brasil, que está caminhando para o abismo da ditadura, esses ditadores inescrupulosos que acham que estão acima da Constituição brasileira e acima da Constituição universal, que é a palavra de Deus. Aqui está a Constituição do universo, a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Portanto, cuidado vocês que estão tentando destruir uma nação, um povo de fé no Deus absoluto. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhes endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Nesse conteúdo, nós estamos aqui, portanto, analisando a mensagem de Deus enviada por Deus a Moisés, que o passou ao monarca. No conteúdo seguinte, nós estaremos vendo aqui a preparação para essa partida. Mas nós vimos no texto que o próprio Egito foi completamente despojado pelos israelitas. Eles tiveram que entregar aos israelitas ouro, prata, bacia, todo tipo de materiais de utilidades domésticas, gado para sacrifícios, enfim, foi um despojo imenso. Muitas riquezas Israel levou embora. Israel não assaltou o Egito, pelo contrário, os egípcios de bom grado deram a eles. E isso nada mais do que o mais correto, pois eles ficaram 430 anos trabalhando em uma escravidão medonha. Quantas vidas morreram? Quantos pais de família? Quantas mulheres? Quantos jovens que morreram na mais cruel escravidão? Então era mais do que justo a recompensa. Pois bem, o aviso da morte dos primogênitos foi algo que abalou a estrutura emocional de muitos egípcios. Ainda mais uma praga. Que palavras ameaçadoras! Este último castigo aqui arrancaria para sempre os grilhões do pescoço de Israel, pois Deus mesmo disse que jamais eles voltariam ali. Jamais passariam por semelhante situação. É inútil o homem entrar em conflito com Deus. Deus não o esmaga de imediato, porque o Senhor, ele é longânimo, ele é perdoador. O Senhor dá uma oportunidade. E assim fica um exemplo para o Brasil, para esses tiranos que se colocam no Supremo Tribunal Federal, achando que são superdeuses, achando que são maior do que a Constituição do país. Mas não são, vocês são vermes podres, que com o sopro de Deus, vocês vão para o inferno. A Constituição maior de um país é isto aqui, olha. As Sagradas Escrituras. Depois dela, a Constituição
Nacional Federal, que rege os costumes, a cultura, o procedimento das pessoas. E vocês, do Supremo Tribunal Federal, estão pisando, cuspindo, adulterando a Constituição. Cuidado, porque isso poderá ser requerido a qualquer momento pelo soberano Senhor das nações. Vamos analisar o que diz aqui o apóstolo São Pedro no capítulo 3 e o versículo 9 da sua carta com relação à paciência de Deus. A Bíblia diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Foi o que Deus fez com os egípcios durante todos os percursos das pragas. Desde a primeira até a 10ª, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, dá ao povo egípcio uma oportunidade, e até mesmo ao tirano Faraó. Porém, são oportunidades rejeitadas. Eles preferiram acreditarem aos seus deuses pagãos, os quais foram desmoralizados totalmente em cada situação, em cada experiência, em cada praga enviada pelo único e verdadeiro Deus. Como o Faraó persistiu no erro, na incredulidade, na teimosia, então acontece com ele o que está escrito aqui na Bíblia, no Salmo 7 e o versículo número 12. Olha o que diz as Escrituras. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas flechas setas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Dentro desses parâmetros da Constituição Universal, a Bíblia Sagrada, Deus dá a oportunidade de arrependimento. E na dureza do coração das pessoas, na teimosia, o Senhor também se arma para a peleja. E Deus tem um arco na mão e uma flecha para julgar com extrema justiça e o mais justo juízo as causas dos homens. Por isso, no versículo 2, a palavra peça, lá no livro do Êxodo, quando Deus orientou a Moisés e disse: peça aos egípcios que vos tragam ouro, prata, peças, animais, despojo total para o povo de Israel. Essa palavra peça indica que não haveria devolução. Por quê? Porque sairiam dali para a sua própria terra para sempre. E eles não tinham a obrigação de devolver aquilo. Até porque, como falamos anteriormente, seria um justo pagamento pelos longos anos de trabalhos não remunerados, trabalhos baseados numa dureza escravatista, num sistema de escravidão mais rígido que já aconteceu na história dos filhos de Israel. E tudo aquilo tinha um propósito de Deus. E então Moisés entrega a mensagem a Faraó, Moisés entrega a mensagem aos israelitas, e agora o povo de Israel começam a se prepararem para o êxodo definitivo. Deus orienta Moisés e no texto Moisés passa as orientações para o povo e agora vem o quê? Vem a fase da preparação, quando todos eles, então,
recebe as coordenadas, se colocam em prontidão para o maravilhoso, esperado êxodo. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Compartilhe essa palavra. Dê o seu joia, faça o seu comentário, se inscreva em nosso canal. Assim você nos estimula a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida e a vida de muitos. E olha que não está sendo fácil preparar isto aqui. O diabo tem se levantado e se levanta todos os dias. E às vezes nós temos que tomar decisões tremendas, para mostrar que o nosso interior, que o nosso maior prazer está na palavra de Deus. Embora falhamos, embora é lamentável, é tremendo, mas Deus está olhando para o nosso coração, para as intenções mais profundas, independente daquilo que muitas vezes nós praticamos, nós erramos, nós falhamos. Porque para Deus não é as nossas falhas que importa, mas que nós reconhecemos elas, colocamos aos pés da cruz e possamos recomeçar. Tudo Deus dá a oportunidade de um recomeço. Foi o que Faraó rejeitou e por isso para sempre sofreu o castigo merecido da parte de Deus. Mas veremos isso nos conteúdos posteriores. Fique na paz, em nome de Jesus.